Nós estamos numa série de estudos sobre o cristão e a administração de uma forma geral. Nós já falamos no primeiro encontro sobre o conceito geral de mordomia, que ser um mordomo é cuidar daquilo que não é nosso, daquilo que não nos pertence. Falamos da mordomia do cuidado com a vida, resgatar o propósito da vida humana, para que é que Deus nos criou. Semana passada nós falamos sobre cuidar do corpo e da mente, o corpo como o templo do Espírito Santo e a mente também como pensar nas coisas do alto. Hoje, nós queremos falar um pouco sobre o cristão e o tempo. E eu inicio fazendo uma pergunta. Como é que você imagina o futuro da humanidade? Tem profecias de todos os tipos. Tem gente que é bastante pessimista, que acha que a humanidade vai se acabar bem rápido. Tem gente que prevê um futuro muito catastrófico. E tem pessoas que são mais otimistas. Por exemplo, há 2 anos, você imaginava que nós viveríamos esse momento que estamos vivendo agora, de pandemia? Francamente falando, eu nunca imaginei que a nossa sociedade, do nosso tempo, com todo o avanço tecnológico e científico, fosse ainda enfrentar uma pandemia. Então, eu achei isso uma coisa bastante surpresa, quando esse momento, que ao mesmo tempo é um momento desafiador, é um momento difícil, né? Como bem lembrou a Esther na oração, e como nós temos acompanhado nos noticiosos da televisão e de tantos outros meios de comunicação. A palavra não está errada, não, é noticiosos mesmo, uma delas, tá? Então, quantos planos mudaram de 2 anos para cá? Né? Nós talvez pensávamos uma coisa. Quais planos faziam parte do teu futuro há 2 anos e que não se concretizaram devido à pandemia ou devido a alguma outra situação que veio como consequência secundária ou até mesmo de outro desenrolar da vida? E aliado a isso, uma outra pergunta: o futuro, ele preocupa as pessoas? Você é muito preocupado com relação ao futuro? Como é que você encara o futuro? O futuro, nós costumamos dizer que o futuro é um terreno desconhecido. E talvez é por isso que muita gente tem medo do futuro. Ou encara o futuro com uma certa preocupação exagerada. Mas a pergunta que nós temos que nos fazer é: será que o cristão ele precisa temer o tempo do futuro? A palavra diz que não. Mas por que é que o cristão não precisa temer, ter medo do seu futuro? Por uma razão muito simples. O cristão não precisa ter medo do seu futuro porque, por mais que o futuro seja desconhecido para nós, e ele o é, ele não é desconhecido por Deus. E tanto o futuro quanto o nosso presente, assim como esteve o nosso passado, eles estão nas mãos do Senhor. E aí a gente vai abrir a nossa Bíblia no Salmo 31 e nós vamos conferir os versículos 14 e 15. Salmo 31, versículos 14 e 15. O que esse salmo tem a nos ensinar a respeito do tempo da nossa vida? Salmo 31, 14 e 15. Quem achar, pode ler. Posso ler? Mas eu confio em ti, ó Senhor, e digo: tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Muito obrigado. Nas tuas mãos, diz o versículo 15, estão os meus dias. Esta expressão, os meus dias, quer dizer o curso da minha vida. O salmista, então, aqui o rei Davi, ele reconhece que nas mãos do Senhor é que a vida dele estava. Você sabe dizer quanto tempo de vida ainda lhe resta nesse mundo? Eu não sei. E você também não sabe. Por quê? Porque o tempo da nossa vida terrena, ele só compete a Deus saber. Deus marca o começo e Deus marca o fim da nossa caminhada terrena. Mas nós não sabemos. Pode ser que ainda dure muitos anos, mas pode ser que a nossa vida
tem apenas algumas horas, ou alguns dias, ou poucos meses, ou anos, quem sabe? Deus é que sabe. Bom, quando nós olhamos, então, para esse tipo de reflexão, pensamos no futuro, pensamos nas coisas que nos preocupam, pensamos no tempo da nossa vida, pensamos aonde está alicerçada a nossa vida, então nós também nos remetemos a fazer a pergunta, mas afinal de contas, então, o que é o tempo? Alguém gostaria de filosofar uma resposta assim para essa pergunta? O que é o tempo na sua compreensão? Você tem uma definição de tempo? Você já ouviu? Alguém tem uma definição interessante de tempo? Pastor, dá Sim. para ver, eu gosto muito desse autor aqui, Alan Schlupp Santana. O Ricardo teve alguns livros dele, ele assistiu palestras. E, coincidentemente, esse livro que eu estou lendo agora, eu terminei um dele ontem, que era Equilíbrio para a Vida. Disciplina, o caminho da vitória. E, coincidentemente, o capítulo hoje, que eu li agora, na hora do chimarrão, era Tempo, o sagrado recurso. Olha o que ele define aqui. Tempo é um recurso igualmente distribuído entre nós. Não há ninguém sobre a Terra para quem uma hora tenha menos de 60 minutos. Que legal! Que legal! O tempo é Esse igual para livro, todos. esse autor aqui, quem gosta de dicas práticas, nada tipo autoajuda, assim, ele é muito bom, esse autor, porque ele faz coisas sobre a nossa vida, né? Depois eu coloco para quem tiver interesse. E não Obrigado. fica chovendo no molhado. Ele dá dicas muito boas para a vida da gente. Ele é muito sábio, esse autor aqui. Obrigado pela dica. Coloca ali no chat ou então depois do grupo mesmo do estudo bíblico, para quem tiver interesse também procurar. Mas legal isso que a Márcia, essa definição que ela leu, né? O tempo é uma coisa igualitária, igual para todas as pessoas. O Todo Ricardo ia mundo. falar? Eu ia aproveitar que o microfone está aberto e ia fazer um comentário. Existe um documentário na internet, acho que tem até no Netflix, se chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Quem não assistiu ainda, eu recomendo. E ele faz ele dá na verdade, ele fala um monte de coisa sobre o tempo, mas no final ele fala que o tempo é uma coisa que foi criada pelos homens. Que apesar de existir o tempo na Bíblia, né, a gente fala dos dias, as noites e tal, o tempo com horário, como ele existe hoje, as 24 horas, ele foi criado pelos homens. E aí ele dá uma abordagem meio diferente de como que comunidades que não conhecem o tempo, né, por exemplo, os índios, como que eles lidam com o tempo. Ele vai falando várias coisas sobre o tempo, assim, é bem interessante. Quem tiver um tempinho, né, e tiver curiosidade de assistir o documentário, se chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Obrigado. Eu já assisti, recomendado pelo próprio Ricardo. É um documentário bem filosófico, é intrigante e interessante ao mesmo tempo de assistir. Claro, o que é criado pelos homens é o tempo cronometrado. Horas, minutos, segundos, calendários, meses, isso é uma criação das civilizações, né? Tanto que os calendários de algumas civilizações são diferentes do que de outras. Mas então, uma das definições que eu anotei aqui, que eu peguei de um autor cristão, é que o tempo é uma coisa, na realidade, o tempo é uma coisa difícil da gente definir, né? É difícil dar uma única resposta, porque tempo, na realidade, ultrapassa essa ideia de segundos, de minutos, de horas, dias, semanas, de meses, de anos, como nós conhecemos. E aí ele vai dizer assim que tempo é um período de oportunidades. Interessante, marca essa expressão, ou marca essa definição. Tempo é um período de oportunidades. Bom, nesse sentido, queridos irmãos, tempo é um presente valioso de Deus. Porque se é um tempo de oportunidades, é um tempo que nós precisamos entender sobre essas oportunidades. Então, se tempo é um período de aproveitar oportunidades, como é que nós vamos aproveitar bem as oportunidades? Primeiramente, relembrando e descobrindo qual é o objetivo da vida. Por isso que lá no nosso segundo estudo, nós falamos um pouco qual é o objetivo da vida humana. Qual é o propósito cristão da vida humana? Quem é que se lembra? Qual é o propósito cristão da vida humana? Qual é o propósito da vida humana? Vamos lá, corajosos. O propósito da vida humana é a salvação.
Ok, mas Cristo. Adorar a Deus, pastor? Também, o que mais? O testemunho. O testemunho cristão. Qual é o objetivo da minha vida? É falar do amor, é testemunhar do amor. É para isso que Deus me criou, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, isso nos remete, então, aos nossos 2 primeiros estudos dessa série. Qual é o objetivo, o propósito da vida humana? O tempo, se a gente for observar, ele é muito mais precioso do que o ouro e do que a prata. Porque nenhuma riqueza do mundo pode comprar o tempo. Conta-se que uma rainha da Inglaterra, uns minutos antes de morrer, ela disse: eu daria metade do meu reino se eu pudesse ter uns minutos a mais de vida. Então, nota, não há dinheiro no mundo que consiga comprar a vida, consiga comprar tempo a mais de vida. Nós estamos agora aí nesse contexto tão triste da pandemia, e quando a questão é grave, é séria, não está fazendo diferença a pessoa ter ou não ter dinheiro. Quando chega o momento do tempo dela acabar, nem se ela for milionária, ela não consegue esticar um segundo que seja no decurso, no tempo da sua vida. Então, o tempo, na realidade, é algo muito mais precioso do que qualquer bem ou riqueza material. Quando a gente não sabe a razão da nossa vida, o propósito da nossa vida, isso, na realidade, é uma grande tragédia. Nós podemos conferir um exemplo no livro de Atos, capítulo 17, versículo 21, de pessoas que viviam sem saber o propósito da vida cristã. Atos 17, versículo 21. Quem achar, Vou ler pode aqui, ler. pastor. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Essa é a famosa fofoca, né? Eles eram bem atualizados em tudo. Outra coisa não faziam os cidadãos de Atenas, diz lá, do que cuidar das últimas novidades. Ou seja, será que a vida é assim para ser passada em branco? Será que o tempo da vida, aproveitado para cuidar de fofocas e para cuidar de tanta outra coisa inútil, é esse o grande objetivo da vida cristã? Então, por isso eu insisto bastante. Tudo volta naquela primeira pergunta: qual é o propósito da vida cristã? Quando a gente perde o objetivo de vista, a gente perde o caminho. Você já observou que também, quando a gente vai desenvolver um projeto na vida, ou um projeto profissional ou pessoal que seja, se você não souber qual é o objetivo que você tem, o que você quer, aonde você quer chegar, você não consegue desenvolver o projeto, porque você se perde pelo caminho. Então, é importante ter um objetivo, o propósito muito claro na nossa frente. E na vida cristã não é diferente. Cuidar da vida cristã inicia-se por saber responder e perseguir qual é o propósito da minha vida. Muitos não percebem que cada momento que passa, ele é muito mais do que uma lembrança que fica. Mas é um tempo que não volta mais. É como você olhar para um rio. Aquela água que passou por ali, ela foi para o mar e não volta mais. E o tempo é assim. Então, se cada tempo que vai não volta mais, a gente pode dizer que cada oportunidade perdida talvez não volte mais também. Um exemplo bem prático da gente compreender, quando a gente ouve na televisão essas notícias desses gastos exorbitantes de maneira inútil por parte de muitos governantes, a gente logo se insurge com críticas, né? Quanto dinheiro está sendo gasto inutilmente e tal. Mas você já imaginou se nós fôssemos totalizar o número de minutos e de horas que milhões de pessoas desperdiçam por dia? O tempo é mais precioso do que o dinheiro. Então, isso significa que para nós aproveitarmos bem o nosso tempo, em primeiro lugar, é necessário que a gente reconheça que tempo é uma dádiva de Deus. Se a gente está aqui agora com tempo, sentado,
lendo, ouvindo, meditando na palavra, porque Deus nos concedeu o tempo como um presente. E esse tempo é traduzido nesse momento como uma oportunidade. Então a gente poderia olhar para o tempo como o momento de aproveitar as oportunidades. E aí vamos olhar agora alguns textos bíblicos a mais de como a Bíblia nos exorta a usarmos o nosso tempo. A primeira passagem que nós queremos conferir é Efésios 5:16 e Colossenses 4:5. Vamos lá. Efésios 5:16 e Colossenses 4, versículo 5. Quem encontrar Efésios 5:16, pode ler. Vou ler aqui. Reunindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, obrigado, Silvio. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir significa aproveitar bem. Fazendo um bom aproveitamento daquela oportunidade, daquele tempo. Porque os dias são maus. E que dias são esses? São os dias desse mundo. São os dias que nós vivemos na Terra. São a nossa jornada terrena. Os dias são maus no sentido de que essa terra, esse mundo, é manchado, é governado pelo pecado. Colossenses 4, versículo 5. Pastor, Sim. só para fazer um ganchinho aí, aqui na minha versão que eu tenho no celular, aqui, esse versículo 16 de Efésios, diz ali, bem assim, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Muito obrigado. Esse é o sentido original, né, desse verbo de remir o tempo. Aproveitando bem as oportunidades. Obrigado. Colossenses 4, versículo 5. Eu posso ler aqui. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre... eu já li o 6, desculpa. Isso, não tem problema. Antes mais do que menos. Quem são os de fora que o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto? Ele diz, aproveitem bem as oportunidades com sabedoria com os de fora. Ora, os de fora são aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus, são aqueles para quem nós ainda precisamos testemunhar. Então veja que na questão de refletir sobre o tempo, também entra muito a questão do testemunho, da missão, né? Remir o tempo, aproveitar o tempo, quer dizer, eu entendo lá no começo que o propósito da minha vida é proclamar, testemunhar da graça de Deus ao mundo. E agora, quando Deus me concede o tempo, Ele está me dando oportunidade para fazer isso. Então, primeiramente, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas, e a primeira delas é nos lembrar que o tempo de vida na Terra, ele é curto. Vamos olhar o Salmo 90, versículo 9 e 10. Salmo 90, versículos 9 e 10. Quem achar, lê. Salmo 90, 9 a 10. Pois todos os dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa rapidamente, obrigado, Ademir, e nós voamos. Os dias da nossa vida se vão como um breve pensamento. Então, olha como o tempo escorre das nossas mãos. Olha como o tempo é rápido. Né? Eu imagino que a maioria de nós ainda tem aquelas lembranças da nossa infância bem viva na cabeça. E agora a gente já se olha no espelho, já enxerga o cabelo branco, já enxerga um pé de galinha aqui, uma ruga mais ali, etc. e tal. O que é isso? São marcas do tempo, nos lembrando de que a nossa vida também passa rapidamente, nos lembrando da brevidade do tempo. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. 1 Crônicas, lá no Antigo Testamento, versículo 29, capítulo 29,
versículo 15. Esse está mais difícil de achar, hein? 1 Crônicas 29, 15. Tem na Bíblia, pode acreditar. Aqui, posso ler? Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como foram todos os nossos pais. Como as sombras são os nossos dias sobre a terra e não há permanência. E não há neles permanência. Olha que verdade fantástica que nós nos esquecemos muitas vezes. A gente é muito ligado às coisas da terra. Não sei se vocês concordam. Mas nós olhamos muito, fixamos muito o nosso pensamento nas coisas terrenas, no tempo terreno, no tempo presente, como se a nossa vida fosse eternamente aqui. E quando a gente fala de aproveitar o tempo, é preciso lembrar que o tempo terreno da nossa jornada, da nossa existência terrena, ele é rápido, passageiro, efêmero, fugaz, ele escapa, ele vai muito rápido. E aqui o autor de Crônicas vai dizer, nós somos peregrinos diante da eternidade de Deus. Né? Peregrinos é aqueles que peregrinam, que caminham para algum lugar. E para onde a gente caminha? Então, o tempo da nossa vida é uma oportunidade também para essa peregrinação. Porque nós não vamos definir o local final da nossa peregrinação depois da morte. O nosso destino final de desembarcar, ele é decidido aqui nesse mundo. Decidido no sentido de que aquele que é cristão vai desembarcar no céu. Aquele que não vive a fé cristã, ele vai desembarcar na condenação eterna. Então nós estamos peregrinando. E nesse sentido, o tempo é uma oportunidade. E é uma oportunidade, inclusive, missionária. Missionária para que nós, que somos cristãos, possamos ajudar outras pessoas que não são cristãs a também aproveitar melhor as oportunidades. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Primeiro Pedro 1, 24? Isso. Tá, eu vou ler. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Muito obrigado. Toda a carne é como a erva. Tá comparando isso com a fragilidade da plantinha, né, que tem uma vida tão curta. Então, a nossa vida terrena é uma vida muito passageira. E por isso, então, em segundo lugar, é importante que nós nos lembremos de que a morte temporal, aquela do caixão, ela marca o fim da nossa oportunidade missionária. Ou seja, Deus me concede a oportunidade de colocar em prática o propósito da vida cristã, que é testemunhar. Mas essa minha oportunidade, ela também só dura o tempo da minha vida aqui no mundo. O tempo da minha existência terrena. Tem um texto lá, vamos olhar, em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hebreus capítulo 3, versículo 15, que vai ilustrar um pouquinho isso. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Obrigado. Acho que foi a Carla que leu. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação. Está relembrando o antigo povo de Israel, né, quando diante do chamado de Deus, endurecia ainda mais o seu coração. Ou então, olhando lá para o exemplo do faraó, que Deus enviava Moisés para anunciar a ele, para falar das pragas, e cada vez que Deus enviava, então, um sinal, isso endurecia ainda mais o coração do faraó. Quer dizer, alguém que desperdiçou o tempo
a oportunidade. E a palavra, então, está nos dizendo, quando ouvirdes, não endureçais, não desperdice a oportunidade. Mas isso significa que nós, que somos conhecedores, também precisamos olhar para o tempo da nossa vida como oportunidades missionárias que Deus nos coloca. Então, esse texto, ele não é apenas um chamado de arrependimento para aquele que não conhece a Cristo, mas é também uma forma de nós entendermos que Deus quer nos conduzir, Deus quer nos usar para conduzir o nosso semelhante também a Cristo Jesus. Provérbios capítulo 27, versículo 1. Provérbios 27, 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Obrigado, Clarice. Não te glories do dia de amanhã. Quer dizer, não fique esperando para o dia de amanhã. Não fique só planejando. Não fique só cacarecando. Porque o dia de amanhã, você não sabe o que vai trazer. Quer dizer, o dia de amanhã, só a Deus pertence. Aliás, toda a nossa vida só a Deus pertence, né? Mas no sentido de que o presente nós estamos vivendo, então conhecemos ele nesse momento. Mas o daqui a pouco a gente não conhece. Então, se nós temos a oportunidade agora, por que deixar? Às vezes a gente tem a oportunidade, a gente pensa, eu queria fazer uma visita para alguém que está afastado, eu queria fazer um convite para estudo bíblico para alguém que eu conheço, mas a gente vai deixando e vai deixando. E às vezes as oportunidades, elas se passam, elas se perdem, né, da nossa vida. E como é ruim a gente descobrir que perdeu uma oportunidade de levar a palavra de Deus, de testemunhar, de colocar em prática o propósito da nossa vida. Então, essa é uma coisa bem importante. Em terceiro lugar, remir o tempo, quer dizer, aproveitar bem o tempo, é importante porque quando esse mundo acabar, o dia da graça passará para sempre. O que quer dizer isso? Que o tempo da graça de Deus é enquanto Cristo não volta. Depois que Cristo voltar, é como no dilúvio. Fecharam-se as portas e não houve mais oportunidade. Então, assim também é. Quando Cristo voltar, se encerra o tempo da graça. Não há mais oportunidade de testemunhar. Não há mais oportunidade de ganhar almas para Cristo, como gostavam de usar essa expressão os antigos professores de missiologia. Então, nós cristãos fomos, sim, convidados por Deus com essa missão muito bonita que é ganhar almas para Cristo Jesus. Eu gosto dessa expressão. Desde que a gente compreenda que não somos nós que ganhamos, é apenas uma forma poética de falar. Ganhar almas para Cristo significa ser instrumento do Evangelho. E ser instrumento significa que, por meio do meu testemunho, o Espírito Santo vai fazer a obra da conversão. E vai trazer pessoas que também vão conhecer, que também vão se inteirar do propósito da vida humana e que também vão se engajar nessa mesma tarefa que nós recebemos de uma maneira muito privilegiada. Então, lembremos sempre disso. Mas também, quando a gente fala do tempo, né, a gente poderia pensar assim, ou alguns poderiam dizer assim, mas tem tanta coisa para fazer na vida, como é que eu vou achar tempo para fazer todas elas? O ponto é que nós não precisamos fazer todas as coisas. O nosso desafio é saber colocar prioridade no tempo da nossa vida. Então, algumas justificativas, elas começam sempre, né? Eu não tenho tempo. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Quando, na realidade, a gente sabe que quase tudo aquilo que é importante para nós, nós damos um jeito de arranjar o tempo. Não sei se você concorda, mas isso é quase 100% das pessoas. Aquilo que realmente é importante, a gente acaba dando um jeito, arrumando um tempo. Então, essa é a justificativa que muitos dão quando são convidados a se engajar no trabalho do testemunho cristão. Eu não tenho tempo. Mas a realidade é que Deus nos tem dado tempo.
Até aquele tempo que a pessoa diz que ela não tem, é Deus que está dando para ela. E aí a reflexão que tem que vir disso é para quem eu tenho dedicado o meu tempo? E aí quando eu olho bem para dentro de mim, talvez eu vou descobrir que o tempo eu tenho dedicado, quem sabe, muito mais para os meus próprios objetivos puramente humanos e terrenos, do que dedicado o tempo administrado, cuidado do tempo para aquilo que é honra e glória de Deus. Isso não significa que aproveitar o tempo de um jeito cristão é ter que agora largar tudo que estamos fazendo, catar uma Bíblia debaixo do braço e sair por aí de porta em porta. Absolutamente. Para o cristão, todo tempo é tempo de Deus. Por isso, o tempo que ele tem, ele precisa ser usado segundo a vontade de Cristo. Por exemplo, quando você está lá trabalhando honestamente para ganhar o seu pão de cada dia, para cuidar da sua família, para também sustentar a sua igreja, para cuidar da propagação do evangelho, você está cuidando bem do tempo que Deus te deu. Quando você usa o tempo que Deus te deu para fazer coisas que edificam ou que estão favoráveis ao plano, à vontade de Deus, ali o seu tempo está sendo bem empregado. Até mesmo quando você gasta um pouco de tempo no lazer, que seja um lazer saudável, você está cuidando da sua mente, está cuidando do seu corpo com exercício físico, por exemplo, você está aproveitando bem o seu tempo. O tempo que o cristão gasta de maneira, no propósito correto, é um tempo dedicado a Deus. E no meio disso tudo, tem também, claro, o tempo que o cristão deve separar na sua agenda para a leitura da Bíblia, para as suas orações diárias, para a sua reflexão na palavra, para o seu momento de culto na igreja, para o seu momento de estudo bíblico da palavra, para o seu momento de ligar para alguém ou de visitar alguém e levar uma mensagem, uma oração da palavra de Deus. Então, tudo é de acordo com como nós organizamos o nosso tempo. Em nossa agenda, faça a conta. Quantas horas da sua semana você tem dedicado de uma forma bem importante para o propósito do Evangelho? Fica aí essa tarefinha para cada um fazer. Cada dia tem 24 horas. Multiplica essas horas por 7, que são os dias da semana. E aí tenta contabilizar, assim, quantos minutos você dedica para a oração, para a leitura de um devocionário, para fazer uma visita ou para orar por alguém. Quantas horas do seu dia você gasta com isso? E aí você vai começar a entender que o tempo é uma dádiva de Deus e que agora Deus quer que eu cuide desse tempo também. Deus está me dando oportunidades, e essas oportunidades nós traduzimos na palavra tempo. Convém ao cristão, então, organizar e distribuir adequadamente o seu tempo. E por isso nós vamos finalizar essa reflexão com a leitura de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 3, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3, 1 a 8. A Márcia acertou em cheio, pastor. Acertei. Deixa até reservado. Eu acertei, já estava aberto, sabia que o pastor é... Estão muito alinhados. Márcia, estamos pensando aí alinhadamente. A senhora ia acabar com essa passagem. Eu gosto muito dessa passagem, quero lê-la. Então aproveita e lê para nós. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Muito obrigado.
Que bacana, né? Esse texto do sábio rei Salomão. Eclesiastes é um livro de sabedoria, é um livro que faz bastante pensamentos filosóficos, né? Então há tempo para todas as coisas debaixo do céu e em cima da terra. E aí no versículo 9 em diante ele vai dizer que o homem, ele não conhece o tempo determinado por Deus. Então, o tempo é uma dádiva de Deus, mas nós não conhecemos o tempo da nossa vida. Por isso, o que nós precisamos fazer é aquilo que Moisés faz ao finalizar o Salmo 90, quando ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. No fundo, o que Moisés está pedindo a Deus: me ensina a aproveitar bem o tempo, para que eu aproveite o meu tempo de uma maneira que agrada a tua vontade e ao teu coração. Essa era a reflexão que eu tinha para hoje. Esse tema não é um tema difícil, por isso é um tema mais rapidinho, né? Mas a palavra fica franca. Se alguém quiser perguntar ou contribuir rapidamente com alguma coisa, também é bem-vindo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos conceda a sua santa paz. Amém. Amém. Obrigado, gente, pela presença de todos. Fiquem todos na paz, na graça de Deus.